Começa agora JusPlaycast, o podcast do JusPlay. Apresentação: Márcio Cavalcante e Rogério Sanches. Olá, caros ouvintes do podcast da JusPlay, JusPlaycast, coordenado por mim e por Márcio Cavalcante, do Dizer o Direito. Mais uma edição, hoje uma edição mais do que especial. Temos um convidado, Éden Napoli, mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, professor de Direito Constitucional de graduação, pós-graduação, cursos preparatórios, escolas oficiais, membro do Instituto de Direito Constitucional da Bahia. Tem um livro, dentre outros, tem um livro que chama a atenção pela editora Juspódio, exatamente Direito Constitucional, um livro que o professor Éden escreve na coleção Concursos Públicos, e o Éden está aprovado no mais recente concurso da Polícia Federal, cargo delegado federal. Antes de passar a palavra para o Éden, eu passo a palavra ao co-coordenador, Márcio Cavalcante. Márcio, seja bem-vindo. Opa, muito obrigado, Rogério. Meus cumprimentos, a você, ao nosso convidado de hoje, ao Éden Napoli, e todos os nossos ouvintes, também as pessoas que estão nos acompanhando também pelo YouTube, demais plataformas, e um especial cumprimento também aos usuários do JusPlay, que acompanham o JusPlaycast. Nosso episódio de hoje realmente vai agradar muita gente, Nós vamos falar aí um pouco sobre o direito constitucional voltado para os concursos, e mais do que isso, uma experiência muito rica que vai ser compartilhada aqui pelo professor Éden Napoli, um professor que já está aí há muito tempo ajudando as pessoas a serem aprovadas nos concursos públicos e que agora vai contar um pouco também sobre a experiência dele do outro lado, do outro lado da sala de aula, vamos dizer assim, do outro lado da carteira, prestando provas, sendo aprovado, realizando mais uma conquista profissional. Então, é uma história muito bonita que eu estou ansioso para ouvi-la e tenho certeza que vocês vão gostar. Perfeito. Éden, isso que o Márcio falou, eu acho muito interessante, porque você até hoje, e eu dividi esse espaço com você em alguns momentos, por isso que eu posso testemunhar essa sua capacidade de ensinar o direito constitucional, de quebrar amarras, de facilitar a vida do concurseiro, de pavimentar o caminho dele. Agora você experimentou tudo isso em seu próprio benefício, tendo sido aprovado num concurso dificílimo, que é o concurso da Polícia Federal, mais de 30 mil candidatos, e você ficando entre os 30 primeiros aprovados. Éden, você ficou de vir aqui hoje e bater um papo de como otimizar esse direito constitucional. Como que o direito constitucional, bem estudado, ele serve não apenas para trabalhar as questões de direito constitucional do seu concurso, mas outras questões, penal, processo penal, etc. Esse é o espírito do nosso bate-papo de hoje. Vou passar a palavra para você, Éden, não sem antes agradecer imensamente você ter aceitado o convite. Muito obrigado, professor Rogério, muito obrigado, professor Márcio. Eu gostaria de cumprimentar todos os ouvintes, os ilustres ouvintes do podcast JusPlay, e especialmente do JusPlaycast, e agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado de grandes professores que muito me honram em abrir esse espaço para que nós possamos dialogar um pouco sobre temas afetos ao direito constitucional e sobre concursos públicos de um modo geral. São professores, efetivamente, que têm, especialmente no concurso, na preparação para o concurso de delegado de Polícia Federal, a obra, por exemplo, do professor Rogério Sanches, em coautoria, chamada Crimes Federais, foi a obra que norteou bastante a minha preparação, pelo que sou muito grato, e especialmente também o curso que pude fazer com uma revisão específica das disciplinas de direito penal, de direito processual penal e de legislação especial, também pela sua plataforma de ensino. Portanto, sem sombra de dúvidas, foi algo que agregou muito na minha preparação. Assim como
a oportunidade de ter sido aluno, já de longas datas, do professor Márcio, especialmente nessa preparação com um livro com jurisprudências, um livro bastante consistente, especificamente voltado para o cargo de delegado de Polícia Federal, editado pelos tipos da editora Juspódio, e também aproveitar a oportunidade para agradecer a generosidade do professor Márcio, que disponibilizou para todos os candidatos a este certame não só uma revisão de véspera para a primeira fase objetiva, como acontece tradicionalmente, porém demonstrando o seu restrito respeito pelos ocupantes dessa carreira, teve o cuidado e a sensibilidade de disponibilizar especialmente para a prova oral. Uma revisão que foi muito útil, porque, sem sombra de dúvidas, muitas das questões que foram cobradas, elas puderam ali ser encontradas. Portanto, para mim é uma honra tratar aqui com vocês desses temas, especialmente com esse título, Otimizando o Direito Constitucional para Concursos, porque, como eu dizia há pouco, nós temos diplomas normativos que trazem mais de 2.000 artigos e dizem respeito, muitas vezes, a uma só matéria. Por outro lado, na Constituição Federal, que nós temos 250 artigos, distribuídos pelos seus 9 títulos, é possível encontrar os fundamentos basilares de praticamente todas as disciplinas. Se você se dedica, por exemplo, a ler 10 artigos da Constituição por dia, em 25 dias você leu toda a Constituição. E lá você encontrou os fundamentos do direito constitucional, princípios constitucionais da administração pública, sistema constitucional tributário, direitos sociais trabalhistas de um modo geral, os direitos da ordem social, todos que dialogam e flertam com a matéria dos direitos difusos coletivos, regime geral de previdência, regime próprio de previdência, direitos políticos em eleitoral, assim como partidos políticos, direito de nacionalidade naquelas disciplinas, naqueles concursos da área federal que trazem, muitas vezes, cobrando em internacional. Sem sombra de dúvidas, é algo que merece nossa atenção como objetivo declarado de otimizar o estudo dessa matéria para além das questões que lhe dizem respeito. Muito obrigado pelas palavras, professor Éden. Também eu agradeço em nome do professor Rogério aí. Antes de a gente partir especificamente sobre as dicas, as orientações, a abordagem relacionada com direito constitucional e concursos públicos, se o professor Rogério me permitir, eu gostaria um pouco de tratar a respeito da sua história, professor Éden. Queria que, se possível, você contasse um pouco da sua trajetória. Isso eu ressalto bem, porque o professor Éden, ele recém-aprovado agora como delegado federal, mas ele já tinha uma história importante como professor de cursos preparatórios, como professor de pós-graduação, como mestre em direito constitucional, como autor de livro pela maior editora jurídica do país, que é a editora Juspódio. Então, eu queria que ele contasse um pouquinho dessa sua história para dizer e para inspirar a todos nós que muitas vezes é necessário que a gente saia da zona de conforto, porque ele estava, entre aspas, assim, na sua zona de conforto, com toda essa história bonita que ele conquistou, com muita competência, com muito esforço, e aí ele enfrenta um novo desafio, que é o de prestar o concurso e de ser aprovado com tanta maestria. Então, se possível, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória aí, para que inspirasse também outras pessoas, como me inspirou assim que eu soube da sua aprovação. Muito obrigado, professor Márcio. De fato, a minha caminhada ela já vem desde 2008, quando eu colei grau, formatura em 2007, colação de grau em 2008, no dia 14 de março. E em abril, no mês seguinte, eu tive a felicidade de ser aprovado numa seleção para monitores de direito constitucional no curso Juspódio, que funcionava presencialmente na capital baiana, dividindo a disciplina com grandes mestres que, inclusive, vieram a se tornar amigos. Um deles, inclusive, meu orientador no mestrado em Direito Constitucional, o professor Dirley da Cunha Júnior, com quem pude dividir a disciplina de Direito Constitucional. Então, um mês de formado, eu comecei a lecionar. Os convites eram muitos. Eu era, inclusive, concursado, eu era técnico do Instituto Federal da Bahia, os antigos Centros Federais de Educação Técnica, escolas técnicas, que posteriormente vieram a ganhar o status de institutos federais, com status de universidade federal. Eu era técnico. E eram tantas aulas, mas tantas aulas que eu não consegui conciliar com o cargo de técnico. E recebi o convite de um dos diretores do Juspódio, Francisco Salles, meu querido amigo, para deixar o cargo de técnico e assumir outra disciplina, lecionar também direito administrativo. Tamanha era a quantidade de aulas. E assim eu fiz. Eu pedi a exoneração do cargo de técnico
A ideia era usar o cargo para estudar para outros, né, a segurança do cargo para continuar estudando para outros concursos, mas as aulas vieram numa quantidade avassaladora, e dos pódios, posteriormente, a convite do saudoso professor Luiz Flávio Gomes, pude ir para o LFG, e outros tantos cursos. Daí não pararam os convites. Então, aquele sonho do concurso público, que eu sempre acalentei, ele acabou sendo adiado. E eu não consegui implementar diante de tantos compromissos acadêmicos, aulas, posteriormente os livros, como o professor bem mencionou, e logo depois também o mestrado. Essa atividade acadêmica ela exige bastante. E conciliar tudo isso com um concurso é muito difícil. Então, foram 10 anos, em 2017 para 2018, portanto, eu formei 7, 8, e 17 e 18, por diversas circunstâncias da vida, veio novamente aquela chama acesa no coração, de voltar a estudar para concurso especificamente. Depois de já ter escrito livro em Direito Constitucional, lecionado ao lado de grandes professores, muitos dos quais meus professores, ter feito mestrado, eu senti aquela chama, é como aquela frase de Jung, aquilo que evitamos ao longo do caminho, nós acabamos encontrando com destino. Eu sempre evitei, de certa forma, por conta de outros afazeres, o estudo para concurso, mas houve um momento em que eu falei, não, agora é a hora. Se você me perguntar que chave foi essa, professor, eu lhe direi a chave que é a maior força motriz do mundo, é o amor. Foi o nascimento das minhas filhas. O nascimento das minhas filhas me trouxe, de fato, uma chama de responsabilidade para que eu pudesse também proporcionar um futuro mais seguro para elas. E, graças a Deus, no Brasil, o estudo vale a pena. É um caminho legítimo, democrático, é o maior ato revolucionário que você pode fazer em prol de si e dos seus. E foi a partir daí que eu decidi, portanto, estudar para concurso. Já tinha sido aprovado em outros concursos, que não tive a felicidade de ser convocado. Fui aprovado em técnico do Ministério Público da União em 2018. Foi aprovado ainda em 2018 para oficial de Justiça Federal do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, 15ª região, em 7º lugar, e o concurso também não andou. Fui aprovado em juiz leigo e conciliador, em primeiro lugar, nas 2 provas, em conciliador com os títulos, eu acabei ficando em 2º. Esses cargos assumi aqui nos juizados especiais do Tribunal de Justiça da Bahia, mas sempre segui estudando. Estudava para o Ministério Público, especialmente, fui aluno do professor Rogério nesse estudo, mas quando abriu o edital da Polícia Federal, eu senti que era uma oportunidade de adaptar o meu estudo para aquelas matérias federais, tendo em vista que nas disciplinas tradicionais eu já tinha uma base, constitucional, administrativo, penal e processo, eu já vinha estudando. Foi quando adaptei o estudo das matérias federais, de internacional, de previdenciário, de tributário, especialmente, e dessa forma, Deus abençoe, eu tive a felicidade de lograr isso. Linda história, e suas filhas, com certeza, têm muito orgulho do pai, né, que elas têm. Rogério, pode seguir aí, por favor. Eu achei muito legal, Éden, que você traz aqui um testemunho que acaba reproduzindo um pouco o que eu e o Márcio, e você mesmo, falaram para os alunos. Você está estudando para um concurso, abriu uma janela, uma ótima oportunidade. Outro certame, ainda que você estivesse se preparando para um concurso, em tese, bastante diferente. Poxa, peraí, vamos ver o que tem em comum, vamos ver o que pode servir um ao outro, vamos ver onde eu estou seguro, onde que eu preciso aprimorar meus conhecimentos. Então, você soube jogar as regras do jogo maior chamado concurso público. Muito legal. Acho que o teu testemunho tem que ser ouvido, tem que ser reouvido, tem que ser anotado, porque confirma algo que nós sempre falamos. E aí, entrando no direito constitucional, aquele que está prestando o concurso, ele estuda o direito constitucional, não raras vezes, acreditando que esse estudo vai lhe dar de 100 questões, 10. Olha, eu vou estudar o direito constitucional, que ele representa 10% da minha prova. Mas no bate-papo que nós tivemos, Éden, não é bem assim. Um bom estudo do direito constitucional, ele te garante muito mais do que 10 questões, porque ele avança em outras matérias, não é isso? Com certeza. Eu fiz um levantamento, inclusive, em relação a um concurso que está na agenda do dia, que é o concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, que vai trazer uma quantidade bastante expressiva de vagas e, portanto, com grandes chances de boas nomeações. E, com base na prova de 2019 desse concurso, eu pude identificar que, de um modo geral, analisando a prova como um todo, 58% das questões do MP São Paulo estão relacionadas à lei seca, 12% súmulas,
19% jurisprudência e doutrina, 11%. É claro que temos variações em matérias mais propedêuticas que permitem um diálogo com a teoria da Constituição, com o controle de constitucionalidade, como o direito constitucional. Naturalmente, essa parte ela vai pesar um pouco mais. Constitucional, por exemplo, jurisprudência e lei seca, 46%, desculpe, jurisprudência e súmulas, 46% da prova. A lei seca fica apenas com 36%. Mas quando partimos para outras disciplinas, observamos que essa proporção ela é muito maior. Então, por exemplo, na disciplina Civil e Processo Civil, 90% de lei seca, 10% de doutrina, empresarial 80% de lei seca, 20% de doutrina. Eu chamaria a atenção aqui para difusos coletivos, que é uma matéria que tem muitas questões na prova do MP, e traz aí 20% de jurisprudência, 80% de lei seca, mas essa lei seca não diz respeito, respondendo aqui de maneira mais direta a pergunta do professor, não apenas aos diplomas normativos da legislação esparsa. Se você olhar, a criança e o adolescente tem sede na Constituição, os idosos, os seus direitos estão na Constituição, o direito à saúde, as questões relacionadas ao SUS, tem base constitucional, a educação também está agasalhada na Constituição. Observe, portanto, que todos esses direitos encontram amparo na nossa Constituição, ainda dentro da disciplina de direito difuso, de modo que, se você já domina essa parte no texto constitucional, o meio ambiente, por exemplo, a partir do artigo 225, todas essas questões, índios, etc., vão potencializar a sua nota com base na própria Constituição. Muitas dessas questões de lá poderão ser extraídas, conforme mencionei, em eleitoral, questões de direitos políticos e partidos políticos podem ser cobradas e, portanto, tem base também na Constituição. Professor Éden, se a gente quisesse eleger aí alguns pilares para a gente estudar direito constitucional, né? Na sua opinião, quais seriam esses pilares, né? Qual seria esse roteiro? Um bom manual, a leitura da Constituição seca, resolução de questões, jurisprudência. Como fazer esse diálogo? Como organizar tantas ferramentas, tantos instrumentos para uma preparação completa aí da disciplina de Direito Constitucional? Com certeza, professor, os temas propedêuticos, eles saltam aos olhos. Afinal de contas, é o tipo de questão, em direito constitucional especialmente, cuja resposta não estará na letra da Constituição, ou às vezes na letra da súmula, etc. Portanto, um bom domínio da parte da teoria da Constituição, o que traz aí naturalmente os sentidos, as classificações, a interpretação, a teoria das normas com a interpretação das normas constitucionais, a aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais e o poder constituinte, essa parte é fundamental. Afinal de contas, muitas questões girarão em torno desses temas e questões sensíveis, porque até o gabarito, na hora do candidato eventualmente recorrer, ele não vai poder dizer isso está certo porque está no artigo tal. São questões teóricas, muitas delas filosóficas. Portanto, esse estudo requer um manual, um bom manual, um manual de qualidade, no qual o candidato ele possa, naturalmente, aprender as lições em relação a esses temas. Por outro lado, a Constituição, como eu mencionei, tem 250 títulos. Desculpe, 250 artigos, distribuídos por 9 títulos. Porém, em menos da metade dos títulos, estão mais da metade dos artigos da Constituição. Portanto, do título 1 ao 4, nós temos aí título 1, Princípios Fundamentais, artigo 1º ao 4º. Título 2, Direitos e Garantias Fundamentais, do 5º ao 17. Título 3, da Organização do Estado, do 18 ao 43. E título 4, da Organização dos Poderes, a partir do 44. O que inclui aí, por certo, as funções essenciais da justiça, embora não sejam poderes propriamente ditos, estão dentro do título 4 da Organização dos Poderes. Veja que nós já vamos aí para o artigo 135, praticamente, da Constituição, e nós temos aí mais da metade dos artigos nos 4 primeiros títulos. Esse é o núcleo duro. É aquilo que, não sem razão, não por coincidência, o Carl Schmitt chamou de Constituição no seu sentido político de Constituição. Na perspectiva material, aquilo que poderia efetivamente ser chamado de Constituição no seu núcleo duro eram os direitos fundamentais, a organização do Estado e a organização dos poderes. Então, isso que é espelhado nos 4 primeiros artigos da Constituição não pode ser desmerecido. Afinal de contas, boa parte das questões ali estarão. E, naturalmente, atrelado a tudo isso, o estudo da jurisprudência e a resolução de questões. A jurisprudência, naturalmente, as jurisprudências mais recentes, aquelas do ano vigente, do ano anterior, talvez dos 2 anos anteriores, mas não só elas. Eu me recordo que é um julgado, portanto, de 2017, se não me engano, esse julgado é de 2017, que fala do crime de ameaça a partir de um mal espiritual, alguém causar um mal espiritual. Isso está presente em todas as revisões de véspera que o professor Márcio coloca. O professor Rogério, naturalmente, conhece esse exemplo, e ele continua caindo. Então, veja, se a pessoa fosse pegar só os últimos 2 anos, 3 anos, ela não alcançaria 2017. Mas a ameaça de mal espiritual é capaz de causar um temor
a justificar a tutela do direito penal naquela ocasião? Sim, mas é um julgado de 2017. Então, eu diria os julgados mais recentes e os clássicos, ainda que não tão recentes. Tudo isso atrelado com questões é algo que tende a potencializar e muito a nota do candidato. Éden, Márcio, quando eu estudava para concurso, eu sempre tive muito cuidado com o direito constitucional. Eu já tinha percebido que o direito constitucional, fora do direito constitucional, era o que serviria, era o instrumento que eu precisava para destacar a minha resposta em relação aos meus concorrentes. Então, quem responde o penal com raízes de direito constitucional, quem responde o processo penal dialogando com o direito constitucional, quem responde o processo civil dentro da Constituição, isso numa segunda fase, numa prova de dissertação, numa fase oral, isso diferencia, sem dúvida alguma, a resposta quando comparada com a resposta dos concorrentes que se limitam a ficar naquele recorte do ramo respectivo. Por que eu estou dizendo isso, Éden e Márcio? Eu acredito muito que nos concursos que virão, um tema certo em direito penal, um tema certo será racismo. Isso vai ser cobrado em primeira fase, vai ser cobrado em segunda fase, vai ser cobrado em fase oral. Magistratura de São Paulo, Márcio, primeira fase, já cobrou injúria racial e racismo. Então, eu não tenho dúvidas. Rogério, e se esse tema for cobrado no meu concurso? Fique atento à Constituição. E se for cobrado na segunda fase o tema, fique mais atento ainda à Constituição. Idem na fase oral. Explico. Quando você lembra do racismo, normalmente você lembra que a Constituição, Éden, através de um mandado de criminalização, torna o racismo imprescritível. Mas você não pode esquecer que a Constituição não só torna o racismo imprescritível, como manda tornar o racismo crime. E por quê? Porque até então o racismo era uma mera contravenção penal na lei Afonso Arinos. Por isso que a Constituição de 88 não só torna o racismo imprescritível, mas manda o legislador tornar este comportamento crime, dar a este comportamento o rótulo de crime, porque até então era uma mera contravenção penal. É esse o artigo que nós normalmente lembramos, mas tem um artigo, Márcio e Éden, muito importante, está lá na Constituição. O Constituinte originário repudiou só 2 crimes. Você sabia que o Constituinte ele repudia 2 crimes? Expressamente repudia 2 crimes. Ele não repudia o homicídio, não repudia o latrocínio, não repudia o estupro, não repudia genocídio. Sabe o que ele repudia? Terrorismo e racismo. Olha que interessante, o racismo é um crime repudiado pelo Constituinte. Então, aquela pessoa que for prestar um concurso, aquele candidato que estiver numa segunda fase, numa fase oral, lembrar do artigo 4º mencionado pelo professor Éden, que o Constituinte se antecipe e repudia o racismo, ele vai usar esse repúdio para enfrentar vários problemas, e aqui eu vou chutar um. Será que cabe justiça consensual em racismo? Será que pode ser oferecida transação penal, suspensão do processo, ANPP no racismo, um crime que o Constituinte repudia? O Éden, toda essa construção que eu estou fazendo está sendo feita somente com base na Constituição. Eu não usei nada de direito penal. Olha que interessante. Apenas para ratificar o que você falou para nós. Interessante que o racismo, professor, que você muito bem citou, foi a pergunta da prova oral de direito penal, agora do concurso de delegado. Veja que eu estava na banca de direito penal, sabia que ali era disciplina de direito penal, ele já começa trazendo um caso concreto em que se ventila a prescrição de um crime da 771689, uma das hipóteses previstas na legislação, caracterizadora de racismo, e a questão trazia toda uma engenharia, todo um atletismo intelectual para você fazer a conta de 1 a 3 anos, lá à luz do 109, prescreveria em 8,
mas o sujeito tinha mais de 70 anos, à luz do 115 reduziria pela metade, mais de 70 na data da sentença, cairia para 4, já passaram 10, mas não precisava, porque o racismo estava onde? A resposta da questão de direito penal estava lá. Os únicos 2 crimes que na Constituição aparecem ao mesmo tempo como inafiançáveis e imprescritíveis era o racismo, e o espelho de prova trazia a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional do Estado Democrático. Em processo penal, caiu a competência para homicídio de índio, mas não pela súmula 140 do STJ, que seria a Justiça Estadual como autor-vítima, mas sim pela Constituição Federal, no artigo 109, inciso 11, pois dizia respeito, caso concreto, à disputa sobre direitos indígenas. Veja que, em processo penal, a resposta estava no 109 e 11. Em direito penal, a resposta estava na Constituição Federal, no artigo 5º, com a imprescritibilidade do crime de racismo. Eu, inclusive, sempre oriento, né, os alunos, as pessoas que me procuram, para toda e qualquer questão discursiva ou de prova oral, você começar citando a Constituição Federal, né? E, no nosso caso, no caso do Brasil, que nós temos essa Constituição dirigente, né, você encontra fundamento para praticamente, né, todas as respostas ali na Constituição. Então, isso demonstra realmente ali uma deferência, né, ao nosso sistema normativo, né, à nossa supremacia da Constituição, e não raras as vezes você se surpreende quando pega o espelho de prova, porque o examinador quer justamente que você inicie a resposta fundamentando na Constituição Federal, para aí sim passar a falar sobre as leis, né, infraconstitucionais, sobre eventuais decisões jurisprudenciais, mas sempre iniciando pela fundamentação da Constituição. Pode falar, Éden. Não sei se você quer falar. Eu tenho até uma observação para fazer aqui também. Pode fazer. Olha, esse procedimento, quase que um procedimento mencionado pelo Márcio, isso mostra que a pessoa também não adianta prestar concurso, tem que saber prestar concurso, você tem que jogar conforme as regras do jogo, mas você tem que ser muito inteligente e tem que ser astuto. Eu costumo até usar a expressão, você tem que ser tatu malandro, tem que andar onde o buraco está pronto. Então, usar tudo isso em seu favor. E aí eu até digo o seguinte, você mencionou a ação de grupos armados, civis e militares contra o Estado Democrático. Tem aluno, Márcio, que até hoje fica perguntando, poxa, mas esse inciso da Constituição que torna imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares... É letra morta, né? É letra morta. Opa, você não está antenado com a Lei 14.197, a Lei dos Crimes contra o Estado Democrático de Direito. Tem um livro muito bom, que eu só lembro o nome do autor, que é o Ricardo. O outro eu não sei não, porque... O outro está lá sem saber também porque se encontra na capa desse livro. Viu? Mas honrado em estar na capa do livro, porque o Ricardo, sem dúvida alguma, é o grande maestro desse assunto. Ele já tinha um livro escrito sobre os crimes contra a segurança nacional. Não, obviamente é brincadeira, né? Você e ele abrilhantam o livro, né? É o livro do professor Rogério, né? Para quem não conhece, tem inclusive o nosso primeiro episódio, né, do podcast, né, é com o professor Ricardo Silvares, e foi excelente, e o livro é maravilhoso. Exato, nós até defendemos uma tese ousada de que não existe crime político em regime democrático. Então, nós não entendemos os crimes da Lei 14.197 como políticos, até porque não achamos que esses crimes merecem toda e qualquer benesse atrelada a crime político. Aliás, se crime político fosse, eu acho que o nosso legislador constituinte teria tornado o crime político imprescritível e não a ação de grupos armados, civis e militares contra o Estado Democrático de Direito, demonstrando que uma coisa é crime político, outra coisa é crime contra o Estado Democrático de Direito. Esse crime merece ser imprescritível quando praticado em ações armadas. Agora, crime político, não. Crime político é um Robin Hood jurídico, é um Robin Hood político, é aquele que se insurge contra um regime tirano. Bom, mas isso vocês confiram no nosso primeiro podcast. Eu apenas estou tomando aqui um alerta feito pelo professor Éden e na linha do que falou o professor Márcio, para insistir. Cuidado
que a Constituição é importante. Olha só, esse dispositivo que até então era letra morta na expressão do Márcio, não é mais. Você tem crimes da Lei 14.197, crimes do título 12 do Código Penal, crimes que agora são imprescritíveis com fundamento nesse dispositivo constitucional. Então, eu fico imaginando, Éden, o examinador olhar para o candidato e perguntar o crime do artigo 359, letra L, que é exatamente o golpe de Estado. Letra L e letra M. A letra L, golpe de Estado, onde ele quer derrubar o regime, né? O Estado democrático de direito, implantando a ditadura. Crime praticado com violência, grave ameaça. Se praticado em ações de grupos armados, esse crime é imprescritível. Aí o examinador vai querer que você diga, mas onde está o fundamento da imprescritibilidade? Está lá, no artigo 5º, inciso romano, salvo engano, 44. Salvo engano, 44, é isso? Em consultar os universitários, né? Eu acredito que sim. E eu acrescentaria essa reflexão e que o professor Márcio muito bem trouxe, em relação a iniciar sempre uma resposta ventilando ali na nossa Bíblia política, se existe algum amparo daquele instituto jurídico na nossa Constituição e também em documentos internacionais. Cada vez mais se discute a questão dos tratados internacionais de direitos humanos em relação ao racismo. Tivemos agora uma convenção específica, né, que trata também interamericana sobre o racismo, já aprovada, portanto, assinada, aprovada no âmbito do Congresso Nacional, ratificada pelo presidente, e, portanto, com vigência na ordem internacional, porém, ainda para ter vigência na ordem interna, precisando do decreto de promulgação do presidente da República. Então, é um documento internacional que também vai dialogar com essa pauta e, na questão de direito processual penal que eu mencionei, que tratava dos índios, muito embora não fosse objeto do questionamento, como havia tempo hábil, eu também me vali dessa estratégia. Além de citar na Constituição a competência da Justiça Federal para julgar as disputas sobre direitos indígenas, à luz do 109.11, eu citei a Convenção 169 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que traz ali uma série de direitos e instrumentos de tutela dos povos indígenas. Muito bacana mesmo, professor, né? Traz aí à mente a nossa noção, né, de bloco de constitucionalidade, né, de todo esse parâmetro mais alargado. Professor, eu queria tratar aqui de umas questões mais práticas, vamos dizer assim, e eu queria iniciar perguntando. Márcio, por favor. Vamos tratar dessas questões práticas agora no terceiro e último bloco. Lembrando Perfeito. Que os primeiros blocos estão abertos, o último bloco exclusivo para os assinantes do JusPlay. Então, vamos fazer mais um intervalo rápido. No terceiro bloco, Márcio Cavalcante pedindo para Éden Napoli comentar algumas questões específicas. Se você aproveitou esse episódio do JusPlaycast, não perca a oportunidade de ouvir com exclusividade o terceiro bloco com dicas sobre o tema para concursos públicos. Acesse o site jusplay.com.br para assinar e baixar nosso aplicativo disponível na Play Store e na Apple Store.